tem já fazer o depósito dos 12 meses de uma vez, porque é possível, né? Se você fazer a anuidade, o depósito da anuidade, você já garantiu durante aquele ano, aquela criança não vai sair da escola por falta de manutenção. Nós queremos adotar 50 crianças, né? E eu creio que você pode nos ajudar nisso. Nós temos enviado para os grupos aí a forma pela qual você pode fazer o depósito, mas sempre envie para a secretaria o comprovante, para que nós tenhamos isso registrado e possamos trazer então o relatório para as pessoas que são responsáveis. Eu quero compartilhar uma palavra hoje que tem como título, que tem como tema, o choro. O choro. Eu tenho falado aqui sobre uma palavra cuja temática é 2 Crônicas capítulo 7, verso 14. Nós vamos continuar falando sobre isso, que é uma palavra sobre, é uma pregação que nós costumamos falar na hermenêutica, é uma pregação textual. Ou seja, você transmite ali pelo texto a mensagem. Então é uma pregação expositiva através de um texto. No caso aqui, um versículo só, que é 2 Crônicas capítulo 7, verso 14. Mas hoje nós queremos trazer uma palavra temática. Nós queremos elencar aqui esse tema, que é o choro, e trabalhar com ele, para que nós possamos aprender nesse momento de tanto luta e dificuldades e pelejas que nós temos enfrentado, o que representa o choro. Qual é o que isso representa, o que isso significa, qual o impacto disso na minha vida e na sua vida. O que a palavra do Senhor vai falar para nós sobre o choro, e eu quero que você acompanhe comigo então essa mensagem. Primeira coisa, nós queremos falar aqui sobre o conceito científico do choro. O choro é um fenômeno neurológico e endócrino. Ele tem tanto uma reação que inicia-se no cérebro e também sobre as glândulas do nosso corpo. Então ele é um fenômeno tanto neurológico quanto endócrino, que se manifesta como uma reação física, ou seja, uma válvula de escape para a explosão de sensações emocionais. Então esse é o conceito científico que nós encontramos sobre o choro. E nós temos também o conceito psicológico. Dentro da psicologia, o choro é uma forma de comunicação não verbal. Olha só, quando uma pessoa chora, ela está dizendo sem palavras uma mensagem. Ela está transferindo uma mensagem através do seu choro. Então é uma forma de comunicação não verbal, na maioria das vezes como pedido de ajuda, ou também como expressão de empatia. Porque quem chora não é somente aquele que está sofrendo a dor, mas é aquele que com a pessoa também sofre a dor. Por isso que quando uma pessoa chora, uma outra pessoa pode chorar com ele. Então é uma transmissão, é um pedido de ajuda, mas também uma expressão de empatia. Uma reação física que expressa emoções diversas como medo, tristeza, dor, depressão, estresse, alegria extrema. Interessante isso, porque algumas pessoas choram quando estão muito alegres. Isso talvez seja porque houve uma luta intensa e ali houve uma conquista, então às vezes ela chora, né? Pessoas que vencem uma batalha, vencem um campeonato, atletas, né? Eu estava vendo o documentário do Pelé, muito interessante, né? A história dele, e quando ele com 17 anos, ele foi para a Copa do Mundo, primeira Copa do Mundo dele, 17 anos de idade, ele fez uma apresentação extraordinária, impactou o mundo. E quando eles então foram entrevistar, ele não conseguia parar de chorar, aquele menino de 17 anos chorando. E depois, futuramente, perguntaram para ele, por que tanta comoção? E ele disse, olha, quando eu tinha por volta de 10 anos, né, eu acho que menos disso, 8, 9 anos, acho que ele tinha 8, 9 anos, ele viu a expressão do pai, que era um jogador de futebol também, profissional. Ele viu a expressão do pai, quando o Brasil perdeu do Uruguai em 1950, aqui no Maracanã. O Brasil perde o Uruguai em 1950, aquela expectativa toda, final da Copa do Mundo. Então o Brasil perde para o Uruguai, e ele viu a expressão do pai de choro, de muita tristeza, e aquela criancinha chegou perto do pai, né? O Edson Arantes do Nascimento chegou perto do pai e disse assim, fica assim não, pai, eu vou ganhar uma Copa do Mundo para o senhor. Imagine uma criança falando isso para um pai ali, né, em Três Corações, numa cidadezinha do interior de Minas. Ninguém dava muita atenção para aquele menino, mas
Passado 8 anos, 1950, em 1958, 8 anos depois, ele com 17 anos de idade, conquista aquela Copa do Mundo, e aquilo foi uma explosão de alegria, e ele não conseguia parar de chorar. Também a raiva nos leva ao choro, a aflição e a saudade, ou seja, o sentimento da falta. Jesus chorou, Jesus chorou. Nós temos visto muitas pessoas chorando nesses dias. Nós, como pastores, enfrentamos esse baque todos os dias, de pessoas perdendo seus entes, as pessoas padecendo essa situação tão terrível. Essa semana a dona Aparecida perdeu seu sobrinho, a Cíntia perdeu seu primo, lá no Mato Grosso, agora a Tite acaba de perder a sua tia, e são situações tão difíceis, né, que nós temos enfrentado, Cleomente e tantas outras pessoas, e nós vivenciamos esse momento, e o próprio Jesus também manifestou os seus sentimentos através do choro, em 3 situações. Eu coloquei aqui, olha, quando foi que Jesus chorou? Primeiro, ele chorou na morte de Lázaro. Então, a primeira coisa que nós vemos como registro nas escrituras do choro de Jesus ele chorou na morte de Lázaro. E por que ele chora na morte de Lázaro? Sendo que daqui a pouco Lázaro vai ressuscitar. Por que ele chora na morte de Lázaro? Porque ele se sensibiliza com a miséria do indivíduo. É quando Maria cai aos seus pés, né, é quebrantada, vira para ele, de forma assim, totalmente arrasada, desesperada, diz: Senhor, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Então ele sensibiliza com a dor do indivíduo. Eu quero dizer isso para você que está na sua casa, né, algumas pessoas aqui que estão nos ajudando com a transmissão, você que está aqui. Jesus se sensibiliza com a sua dor. O seu choro é o choro dele, as suas lágrimas são as lágrimas dele. Ainda que ele saiba que tudo será revertido, como o Dudu abriu aqui a reunião hoje. Tudo será revertido e no final nós teremos uma vitória extraordinária para todos sempre. Ainda que ele saiba disso. O Senhor vivencia o hoje comigo, então ele chora pelo indivíduo. Ele chora pela miséria do indivíduo, minha e sua. A nossa carência, a nossa necessidade pessoal. Depois de um outro momento, Jesus está chegando em Jerusalém. E ele começa a dizer: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, aqueles que são enviados. Quantas vezes eu quis juntar você debaixo das minhas asas, como a galinha junto aos seus pintinhos, você não quis. Por isso agora eu te digo que os teus inimigos te sitiarão e te destruirão, não ficará sobre ti pedra sobre pedra, matarão os teus filhos dentro dos teus muros. E ali naquele momento que ele está chegando, existe até um monumento lá no Monte das Oliveiras, é uma capela, significa Jesus chorou. Naquele lugar lá, é em latim, me esqueço agora a expressão, Jesus chora naquele momento sobre Jerusalém. O que significa aquele choro? É o choro pelo povo, é o choro da sociedade, é o choro da miséria da cidade, é o choro da luta da cidade. E aqui no caso é porque a cidade está endurecida, não se converte. E quantas vezes o pior choro, não é o choro da perda, do luto, porque quantas dessas vidas já estão salvas, glória a Deus, mas é o choro daqueles que ainda estão endurecidos, daqueles que ainda não sentem o quebrantamento de Deus. Então Jesus chora por aqueles que ainda têm coração endurecido, por aqueles que ainda estão sofrendo por teimosia e por rebeldia. E por fim, Hebreus vai dizer que ele oferece a si mesmo, com muitas lágrimas, uma oferta ao Senhor, que é a sua própria vida, o seu próprio corpo. E os estudiosos entendem que esse é o momento do choro do Getsêmani, que é o momento em que ele chora, não por um indivíduo, não por uma cidade, mas por toda a humanidade. É o momento em que ele derrama lágrimas e suor de sangue, onde ele se derrama em choro e clamor, em intercessão por toda a humanidade. Então Jesus expressou isso nessa linguagem não verbal, através do choro, toda essa mensagem. Agora, especificando aqui alguns critérios em relação ao choro. Quando o choro é por causa da tristeza, por que isso acontece? Quando algo ruim demais acontece conosco, então a tristeza nos abate, a tristeza vem sobre nós, e ela se manifesta muitas vezes através do choro. O choro que vem pela tristeza, é o choro que a maioria das vezes nós atravessamos, nós experimentamos, o choro da tristeza. Há um livro nas escrituras chamado Lamentações, olha que coisa interessante. Há um livro na Bíblia chamado Choro. A Bíblia registra um livro como o livro do choro,
o livro do lamento. E naquele momento de muita tristeza, Jeremias faz um relato ali sobre Jerusalém. Há uma tristeza que se abate ao profeta, sobre o profeta. Inclusive Jeremias é considerado o profeta chorão, porque ele tem uma sensibilidade, uma empatia muito grande. E o começo de Lamentações são esses 2 versículos. Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente. Como se parece com uma viúva, a que antes era graciosa entre as nações. A que era princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Babilônia tinha tomado Jerusalém. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto, de todos os seus amantes, porque ela tinha traído o Senhor, na idolatria e feitiçaria, tantas coisas. E aí Jeremias fala, poxa, o Senhor era casado com você, e ele diz para ela, de todos os seus amantes, nenhum a consola. E quantas vezes isso acontece conosco? Nós buscamos consolo no tempo, nós buscamos consolo nas pessoas, e nos esquecemos, às vezes até nos rebelamos contra Deus. E aqui Jeremias diz assim, de todos aqueles que eram teus amantes, todos eles, nenhum deles pode te consolar agora. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se, na verdade, os teus inimigos. Então aqui Jeremias, uma profunda tristeza, ele chora sobre Jerusalém. Isso acontece conosco quando somos abatidos por notícias, momentos, situações, eventos da nossa vida que são de abatimento, de tristeza. Ao choro do arrependimento, poxa, esse choro é precioso. O choro do arrependimento é a tristeza gerada por Deus, é a tristeza gerada pelo Espírito. Jesus falou assim, ó, ninguém poderá convencer o homem do pecado a não ser o Espírito Santo. É quando o Espírito convence o homem da sua situação de miséria. Então é o choro provocado por Deus para um fruto, para o arrependimento. É a tristeza segundo Deus, é o que o apóstolo Paulo vai registrar em 2 Coríntios capítulo 7, segundo aos Coríntios capítulo 7 verso 10, ele diz, a tristeza segundo Deus não produz remorso, ela não produz angústia, remorso, destruição da alma. A tristeza segundo Deus, ela produz arrependimento que leva para a salvação. A tristeza do mundo, sim, essa produz morte. Então o arrependimento gera em nós essa tristeza profunda, mas vai nos levar à salvação, como Pedro. A palavra do Senhor diz em Mateus, mas ela está conectada com uma outra passagem de Lucas, porque em Lucas, quando o galo canta pela terceira vez, o Senhor Jesus sai do sinédrio, e ele então vê Pedro, e os olhos de Pedro e de Jesus se cruzam, e naquele momento os olhos de Jesus penetraram em Pedro. Eu tenho certeza que aqueles olhos foram olhos de compaixão, e olhos dizendo, eu avisei você, mas eu estou aqui, eu ainda não te deixei. E naquele instante então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante você me negará 3 vezes, saindo dali chorou amargamente. Ele chorou com muita amargura, mas não se perdeu. Ele poderia chorar o choro do remorso. Quem chorou o choro do remorso? Judas, que viu a besteira que fez, mas não se arrependeu. Aquilo não foi provocado para a salvação. Ele tinha um senso de autojustiça tão forte, que ele não quis naquele momento se entregar e levantar a mão e reconhecer diante de todos, eu pequei, eu errei, eu traí o meu Senhor. Não, ele preferiu se matar. E quantas pessoas têm um coração tão endurecido, que preferem a morte do que se renderem ao Senhor Jesus. E não estou falando de uma morte temporal, estou falando de uma morte eterna. São os que não se arrependem, são os que não dão um braço a torcer para Deus, são os que não são quebrantados, correm o risco de Naamã, de seguir adiante sem serem curados na enfermidade do pecado. Naamã correu esse risco, até que alguém, que pode ser uma figura do Espírito Santo ali, falou, meu Senhor, está aí o rio, está aí as águas, a palavra é simples, o que te custa? O que te custa mergulhar 7 vezes? Está aqui, olha, diante de você. E aí aquele momento ele foi quebrantado, mergulhou e foi curado. Quantas pessoas não passam pelo choro do arrependimento, porque são duros demais de coração. Joel vai dizer para toda a nação, e esse é tempo de arrependimento da nação brasileira. Irmãos, eu não creio que seja Deus destruindo vidas e famílias, não creio, porque a palavra do Senhor diz assim, Ele não tem prazer na morte de ninguém, mas certamente isso é um alerta de Deus para nós. Como é que está a nossa vida?
Irmão, sabe, o pior não são aquelas pessoas que são hospitalizadas e falecem, porque quem sabe essas pessoas, por meio dessa dificuldade, todos tiveram experiências com Deus e foram salvas. O problema é aquelas que permanecem e não são quebrantadas. E Joel vai dizer, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração. Que jeito que nós nos convertemos? Ele diz, com jejuns, com choro e com pranto. Um outro choro que eu quero compartilhar com vocês, é o choro que não choramos, o choro dos que não choram os seus pecados, é o choro do remorso. Esse choro, ele não acontece aqui no tempo, esse choro, ele vai acontecer na onde? Na eternidade. Esse choro, por causa da dureza do coração, ele não acontece agora, porque a pessoa não deu o braço a torcer, mas um dia ela vai chorar. E a palavra do Senhor vai dizer para nós em Mateus capítulo 13, verso 42, e eles os lançaram na fornalha ardente, ali haverá choro e ranger de dentes. Que o Senhor nos livre desse choro, porque esse choro é o choro que não passa. Há um tempo do choro, eu ainda vou falar de alguns outros choros aqui, mas há um tempo, antes de eu entrar nisso, Eclesiastes vai falar para nós, há tempo para todo propósito, para toda ocasião certa, há um tempo determinado, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. No verso 4 ele diz assim, há tempo de chorar e há tempo de rir, há tempo de prantear e há tempo de dançar. Agora preste atenção, há um tempo, existe um tempo do choro. Agora, quando ele não passa, quando uma pessoa entra numa tristeza, num choro, mas esse choro não passa, aí ela precisa tomar cuidado, porque ela pode estar entrando no choro da depressão. Escute isso aqui nessa manhã. Há um tempo de luto, há um tempo, é natural. Talvez isso dure um dia, uma semana, um mês, um ano, não sei. Mas preste atenção nisso, porque se essa tristeza não passa, você está correndo o risco de entrar numa depressão. E aí o meu conselho para você é, primeiro, ore, busque a cura do Senhor, mas se nada estiver acontecendo, busque um psiquiatra. Pastor Carlinhos, o senhor está me mandando buscar um psiquiatra? Sim, busque um psiquiatra. Primeiro um psiquiatra, antes de um psicólogo. Porque o psiquiatra, ele vai fazer exames de sangue em você, para detectar se há ali a falta de alguma proteína, alguma enzima, algo que você precisa nas suas conexões cerebrais, para que aquilo seja suprido na sua vida. Primeiro procure um psiquiatra. E na sequência procure também um psicólogo. Os psicólogos são fundamentais nesse momento, são fundamentais. Então escute, são tempos de muita luta, de muito luto. Isso é um processo natural da vida, mas talvez eu e você estejamos passando uma enfermidade cujos medicamentos não são suficientes, precisa de ter uma restauração na alma. Por isso Deus levantou os psicólogos. Então eu quero dizer para você, cuidado com o choro da depressão. Há um outro choro muito importante aqui, é o choro da intercessão. Poxa, como eu amo esse choro. O choro da intercessão é quando o nosso choro se une às lágrimas de Deus. Esse é o choro do intercessor. A pastora Lília tem sido levantada como intercessora, vários intercessores aqui nessa igreja. Nós temos crido e desafiado a igreja a ter tempos de oração, para que a igreja toda se transforme numa igreja intercessora. Imagine, comunidade El Shaddai, qual que é a marca? A marca da intercessão. Quando o choro da intercessão vem sobre nós, é o que acontece em Lamentações capítulo 3, quando Jeremias expressa isso aqui, olha. Capítulo 3, verso 48 a 50. Rios de lágrima correm dos meus olhos, porque o meu povo foi destruído. Meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso, até o quê? Ele diz, até que o Senhor contemple dos céus e veja. O choro do intercessor é aquele da viúva impertinente, que está aos pés do Senhor constantemente, até que a sua causa seja julgada, até que a sua causa seja atendida. É aquele que não só pede, é aquele que não só busca, é aquele que bate, é aquele que bate incessantemente. Uma outra passagem, o salmista vai dizer em Salmo 119, 136, rios de lágrimas correm dos meus olhos, mesma expressão, mas aqui dizendo assim, olha, porque a tua lei não é obedecida. É quando oramos porque há uma cidade em pecado, uma família em pecado, uma nação em pecado, e nós clamamos, Deus tenha misericórdia de nós. Esse é o choro do intercessor. Eu quero falar aqui no pouco tempo que nos resta ainda do choro que sara. Poxa pastor, existe um choro que sara? Sim.
E olha, isso, Deus nos deu esse escape fisiológico para que haja cura na nossa alma. Não se envergonhe do choro. Nós vivemos numa cultura, principalmente os homens, onde se é estabelecido muitas vezes por um critério de criação, dizendo: o homem não chora. Não entre nesse estigma, não faça isso com você. Choro é remédio de Deus. Eu coloquei aqui, quando as lágrimas se transformam no bálsamo de Deus sobre as nossas vidas. Há um choro que é o choro que sara. E quem experimentou esse choro? José. José experimentou esse choro, num primeiro momento, quando ele se abre, ele se expõe aos seus irmãos. A Bíblia diz que ele chora tão alto, ele joga aquilo tudo para fora, que todo o palácio de Faraó escutou José chorar. Mas há um momento aqui muito interessante, no capítulo 46, verso 29 de Gênesis, que diz o seguinte: José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai. Poxa vida, as pessoas o tinham raptado seu pai há anos para encontrar-se com seu pai, Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo, e abraçando a ele, diz o texto, chorou longamente. Então não se envergonhe do choro, deixe o choro fluir. Só aquela restrição em relação à depressão, porque há um tempo para isso, e esse era o tempo de José. Há um tempo para que você chore, chore mesmo, abra o seu coração, expresse o que está dentro dele, joga para fora. Olha o que diz aqui o psicólogo Roberto Simmer. Ele vai dizer para nós: diversos problemas psicossomáticos e também episódios de depressão têm sua origem na repressão do choro. Escute isso aqui. As lágrimas ajudam uma pessoa não só a expressar as suas necessidades, linguagem não verbal, mas como também a preenchê-las. Escute isso. As lágrimas, elas não só manifestam a nossa necessidade, mas as lágrimas, elas são já um bálsamo de Deus para preencher as nossas necessidades. O filósofo Sêneca, da antiga Grécia, vai dizer: as lágrimas aliviam a alma. Então não se envergonhe. Esse professor, pesquisador da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, Tom Lutz, ele vai dizer: as lágrimas, na maioria das vezes, não acontecem na crise, mas sim na pós-crise, como uma forma de promover cura. Escute isso aqui. Você não vê registrado: e José chorou quando foi vendido como escravo, e José chorou quando foi traído e lançado na prisão. Você não vê isso. Ele está passando por aquela crise, por aquele problema, ele se apega a Deus, seguro, porque ele está na batalha ainda, ele está na luta ainda. Muitas pessoas na crise não conseguem chorar. Seria bom, porque às vezes já promoveria um escape ali, lutando e chorando. Mas algumas pessoas, e a maioria de nós, vão chorar na pós-crise. Depois que passa aquela tempestade, chore mesmo, porque aquilo ali é o alívio de Deus, de toda aquela pressão da qual a sua alma foi carregada. Eclesiastes capítulo 7, ali Salomão vai dizer: a tristeza é melhor do que o riso. Não estou dizendo aqui o riso da alegria do Senhor, não. O riso aqui que é um riso que não tem propósito, um riso das piadinhas do dia a dia, o riso do desdém da vida, o riso que não tem propósito. Então ele diz: a tristeza é melhor do que esse riso sem propósito, porque o rosto triste, a maioria das vezes, ele melhora o coração, traz reflexão, traz quebrantamento. Eu quero falar aqui sobre o último choro, antes de nós falarmos sobre a conclusão. O choro que expressa, como expressão daquilo que é falta em nós. Presta atenção nisso aqui. Quando choramos a nossa necessidade, quando choramos a nossa falta, a nossa ausência, é o choro da saudade, é o choro da ausência, é quando a mãe, o pai, principalmente a mãe, os filhos casam, saem de casa, ela entra naquele choro, é a síndrome do ninho vazio. Cuidado, isso pode levar a uma depressão, mas aquele choro ali é o choro da falta, é o choro da necessidade, é o choro da saudade. E todos nós atravessamos esse choro, porque fomos tirados do Éden, fomos tirados da presença dEle. A nossa alma tem um choro dentro da nossa alma. É a ausência que só pode ser preenchida
Pela presença de Deus. Só Deus pode preencher. Por isso que muitas vezes você chora, você passou uma noite inteira de balada e tal, e festa, e tantas outras coisas, que você se alegrou, mas quando você entra dentro do seu quarto, bota a cabeça no travesseiro, às vezes você chora, nem sabe por quê. Porque na verdade você está igual aquela mulher samaritana, tomando a água do poço que não pode saciar a sua sede, porque não é uma sede do estômago, do organismo, é uma sede da alma. É o choro da ausência, é o choro da falta. Esse choro foi o choro que Maria Madalena chorou. Vamos ver o texto, eu não sei se dá para vocês conseguirem ler aí de casa, mas o texto está em João capítulo 20, dos versos 11 a 16, e diz o seguinte: Maria, porém, ficou entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira, outra aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? A resposta dela: levaram embora o meu Senhor. É o choro da ausência. Não é o choro do luto. O choro do luto, ela chorou aos pés da cruz. O choro do luto, da tristeza. Aqui é o choro da ausência, levaram embora. O túmulo está vazio, e ali representa o coração dela, está vazio. O que aconteceu? Onde está o meu Senhor? Eu quero dizer para você, às vezes a sua alma está clamando nesse dia: o que está faltando em mim? O que preciso eu preencher? Eu tenho uma boa profissão, tenho uma família linda, maravilhosa, tenho uma esposa que me ama, um marido que me atende, eu tenho filhos preciosos, eu tenho um emprego, eu tenho uma casa, eu tenho dinheiro, eu me divirto. O que está faltando para mim? O coração está vazio, é o choro da falta. Só pode ser preenchido por Ele, só pode ser preenchido por aquele que te criou. Essa forma só cabe Ele, é só Ele que cabe. Levaram o meu Senhor, respondeu ela, não sei onde puseram. Nisto ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Disse ele: mulher, por que estás chorando? Quem você está procurando? Olha aí o choro da falta. Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou, eu o levarei. Eu levarei. E aí Jesus naquele momento falou: ô Maria. E ela então respondeu, do choro para a alegria, ela respondeu, voltando-se para ele: Rabone, que quer dizer meu Senhor. Esse choro só pode ser curado com a presença dele. Esse choro só pode ser curado quando ele entra e preenche o vazio do nosso coração. Eu quero que o pessoal do louvor suba enquanto você acompanha o restante da palavra. Diz aí a palavra, presta atenção: as promessas que Deus tem para nós. O Deus de toda consolação tem promessa para a minha vida e para a sua vida. Isaías capítulo 61, verso 1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para quê? O texto diz no verso 2: consolar todos os que choram. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. O Espírito Santo há de alcançar o seu coração, a sua vida, a sua casa, a sua família. Jesus nas bem-aventuranças vai registrar: bem-aventurado os que choram. Não é porque choram, é porque serão consolados. Há uma promessa de Deus para você. Jesus vira para os discípulos e diz assim: olha, haverá um momento em que o mundo, o anticristo, a perseguição, o pecado vai rir de vocês. Haverá um momento em que o mundo vai se alegrar, vocês vão se entristecer. Ele diz assim: digo que certamente vocês chorarão e lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Eu profetizo isso sobre sua vida. Isso não é o ponto final. O Senhor tem uma alegria que transborda, que vai exceder todo o entendimento para a minha vida e para a sua vida. O salmista chega a dizer: pois a sua ira só dura um instante, mas o favor, a graça do Senhor é para toda a vida, para a vida toda. O choro pode persistir e durar uma noite, mas a alegria irrompe, ela nasce, ela cresce, se manifesta toda manhã. Salmo 126, 5 e 6 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que saem andando e chorando enquanto semeiam, voltarão com júbilo trazendo seus feixes. E eu profetizo isso sobre a sua casa, a sua vida. Apocalipse, um dos versículos mais lindos que eu vejo em Apocalipse, capítulo 21, verso 4, 2 aqui em Apocalipse, eu quero ler esse e o último. O último eu acho impactante, tremendo para nós, mas esse diz o seguinte: ele enxugará dos seus olhos, quantas? Toda a lágrima, não haverá mais morte. Você crê nisso? Não haverá mais morte, nem choro,
nem dor, pois a antiga ordem, as antigas coisas já passaram, tudo passou. O Senhor tem coisa nova para mim e para você. Apocalipse 7, 16, 17, esse é o último versículo, e diz assim: nunca mais haverá um dia em que nós vamos dizer nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Por que isso vai acontecer? Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia. Para quantas? Para as fontes das águas da vida. E Deus mesmo limpará de seus olhos toda lágrima. Feche teus olhos onde você está. A carta escrita vai nos conduzir aqui num tempo de louvor. E eu quero abençoar a sua vida nessa manhã, os elementos da ceia. E assim nós vamos tomar a ceia e sermos, em nome de Jesus, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Adore a Ele nessa manhã. Coloque aí na sua casa, onde você está, o seu coração. Derrame. Se você entender que as suas lágrimas querem ser derramadas, derrame as suas lágrimas. Se você é uma pessoa que não passou por luto esses dias, interceda por aqueles que passaram. Se você é uma pessoa que não passou pela enfermidade nesses dias, interceda e chore por aqueles que estão atravessando esse momento. Graças eu te dou, Pai. Vamos adorar a Ele. Derrame o seu coração. Pelo preço que Espírito Santo. pagou. Obrigado, obrigado. Sacrifício de amor que me comprou. Espírito. Ungido do Senhor. Oh, papai. Pelos cravos em tuas mãos. Meu Deus. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Meu Pai. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Declare a Ele nessa manhã. Digno é o Senhor, Totalmente digno. sobre o trono está. Meu Deus. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Aleluia. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Ele venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Declare a Ele. Elevo minhas mãos Ele venceu. ao Cristo que venceu.
Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu o pão, entregou aos discípulos e disse: tomai e comei todos vós, este agora é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome. Graças te damos pelo pão que traz vida. Profetizamos o maná do Senhor caindo na nossa cidade, o maná de Deus entrando nas vidas, nos lares, nos bairros, em cada família. Declaramos o maná de Deus trazendo cura e restauração, em nome de Jesus. Na mesma noite em que ele foi traído, ele também tomou o cálice, ergueu, deu graças e disse: graças te dou, ó Pai. E naquele momento ele entregou o cálice aos discípulos e disse: tomai e bebei todos vós, porque este agora é o meu sangue, o sangue da nova aliança que eu faço com vocês, para remissão, perdão dos vossos pecados. Obrigado, Jesus, pelo sangue que traz vida. A tua morte nos trouxe vida, a tua condenação nos trouxe justificação e salvação. A ti todo o nosso louvor, a ti toda a honra, toda a glória. Nós queremos nesse momento que as pessoas que tomarem do cálice, que comerem do pão, sejam fortalecidas, abençoadas, restauradas, curadas. Que o Senhor vá, Senhor, meu Deus, em todos os cantos dessa cidade, curando e derramando o teu sangue, sangue que perdoa, sangue que sara todas as nossas enfermidades, porque é isso que está declarado. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades tomou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras e feridas nós fomos sarados. Você pode tomar a ceia na sua casa, com a sua família. Você que precisa vir à igreja tomar os elementos, os diáconos vão estar abençoando você com os elementos lá fora. O Senhor te abençoe, Ele te guarde, Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, te dê paz. O Senhor te abençoe.